Poderosamente chegamos com todo o meu povo mais uma vez aqui na live. Deus abençoe você, Deus te fortaleça. E hoje, sábado, nós estamos encerrando o nosso tema, nossa série sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar quando o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, acende o novo você. O novo você, a nova pessoa. Então, o Espírito de Deus, ele não te empolga. Ele te transforma. Então, a paixão que você tem vira propósito. Então, nessa jornada que a gente vem tendo desde o último domingo, nós, vamos se dizer assim, desmantelamos muitas mentiras, né? E algumas delas que o Espírito Santo é apenas uma força. Entendemos que nas manifestações, apesar das manifestações dele sobre nós, e temos a consciência e sentimos essa presença das suas manifestações, ele não é uma força, ele é uma pessoa. E que vemos aqui na palavra que ele se entristece. Então, ele é um agente que transforma a nossa mentalidade em um caráter. Então, ele também é um intercessor, aprendemos sobre isso, e ontem foi muito forte, porque ele intercede por nós através dos nossos gemidos mais profundos. Mas todo esse trabalho que nós vimos até agora, todo este zelo, toda essa transformação aponta para algo muito mais profundo, que é mais do que uma vontade, é um zelo. E vou usar esse termo, zelo radical, profundo. É o Espírito, ele transforma você para que você não seja somente um crente, você seja uma pessoa que vive o reino dele neste mundo, influenciando outras pessoas. Então, ele nos transforma em pessoas zelosas pela obra dele, pelas boas obras. Então, o perigo final é eu aceitar a pessoa do Espírito de Deus sem ter uma vida de transformação e uma vida de intercessão. Porque se ele está em minha vida, eu quero gerar transformação na vida dos outros. Se ele está na minha vida, eu vou querer interceder, vai assim dentro de mim essa paixão por interceder. Então, se eu ignorar esse mandato, esse direcionamento final do Espírito de Deus, que é esse fogo silencioso dentro de mim, eu estou vivendo aquém do que ele quer para mim. Então eu tenho que deixar ele queimar. Queimar o quê? Queimar o velho eu. O velho André, a velha Maria, o velho João, aquela velha criatura aqui dentro do seu no entendimento, e começar a aparecer cada vez mais para a glória de Cristo. Então, esse é o nosso único propósito. O zelo no Evangelho não é sobre a gente ser um ativista religioso. Não. Paulo disse em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. Se você o conheceu, se eu o conheci, se nós o conhecemos, o mínimo que se espera é uma vida que não tolera a mornidão. Eu não posso aceitar a mornidão como algo normal. Pode ser comum, mas não é normal. Então hoje nós vamos confrontar aquelas zonas de conforto que às vezes estão em nós e a gente nem se deu conta. Então é hora de a gente entender que a fé genuína, ela tem um preço. E esse preço é uma entrega minha e sua, mas não é qualquer entrega, é uma entrega radical. Agora entenda que radical não é radicalismo. Vamos entender que é você derramar sua própria vida nas mãos dele para ele operar e agir na sua vida. Ele transformar a sua vida de ambição para um propósito maior que ele tem para você. Romanos 12:11, na versão internacional, diz: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Tito, capítulo 2, versículo 14, diz: ele se entregou por nós, de nos remir a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. 2 Coríntios 5,14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a ideia central de tudo aqui hoje é que se o amor de Cristo está em mim, então ele me constrange. E esse constrangimento aponta para um zelo na minha vida que não é uma opção. É o único ponto, é a única prova de que realmente eu estou sendo transformado por ele. Então, isso aqui é muito forte, porque Paulo ele adverte, não sejam indolentes. A indolência, que significa preguiça ou mornidão, não é apenas um mau hábito, né? Não é apenas um mau hábito, é o inimigo espiritual direto da obra do Espírito. O Espírito, ele não habita em corações passivos. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte, porque se você e eu formos transformados, vai existir dentro de nós um fogo. E este fogo ele vai resultar num fervor. Num fervor no quê? Num fervor na minha busca a ele. E a minha busca aponta para um fervor externo, um fervor visível para outras pessoas, um fervor no serviço que eu ofereço a ele. Mas isso aqui é importante porque há pessoas que demonstram fervor no serviço, mas não deixou de ser um fervor, deixou de ser um vício pelo serviço, porque não se tem tempo para buscar o Senhor, que está pedindo que eu seja fervoroso. Então hoje estou viciado no serviço, em nome dele, mas estou vazio do fogo do Espírito de Deus. Então isso daqui é importante. A minha luta, primeiramente ou primariamente, não é contra o pecado gritante, mas contra toda a indiferença. Toda a indiferença que vai me deixando confortável. A indiferença, ela me faz eu apegar ao que é confortável. O Espírito Santo, ele acende um zelo em mim e você, porque a glória de Cristo, ela exige um engajamento. E não é qualquer engajamento, tem um engajamento total. Aquele que verdadeiramente compreendeu o preço que a cruz pede, ele não se dá o luxo de ter uma vida espiritualmente, vamos dizer, preguiçosa. Então, mas só que o meu zelo, ele está sendo redirecionado. Uma paixão, um fogo pelas boas obras. O Espírito Santo nos purifica para sermos um povo. E que povo? Um povo dedicado à prática das boas obras. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Então o Espírito Santo pega o fervor que eu e você temos. O fervor natural. Aquela determinação, aquele foco que você tem. E ele redireciona você e eu e nós para a exaltação do nome do Senhor. Para que Deus seja glorificado. Então, o zelo radical é uma paixão de ver Deus sendo glorificado em todas as áreas da minha vida, da sua vida. Começando o quê? Pelo serviço ao próximo. Pelo serviço ao próximo. O John Piper, ou John Piper, né? Eu acredito que é John Piper, perdoa-me o meu inglês. Ele fala um pouco sobre isso. Então, esse fervor do Espírito não é um fanatismo carnal, que acabamos de falar aqui agora, que é viciado em serviço. Devemos ser fervorosos no Espírito. A diferença entre zelo carnal e zelo do Espírito está na fonte. O Senhor tem que ser minha fonte. Eu sei que isso não é um tema que dá engajamento na internet, não é isso que muitos querem ouvir, mas aqueles que querem mais do Espírito de Deus e ser canal de bênção, também param para ouvir esse tipo de mensagem que abre o nosso entendimento. Então, o zelo carnal, ele é barulhento. Ele é barulhento. Ele é autocentrado, ele tem performance e ele se manifesta sempre condenando o outro. Sempre condenando o outro. Nós, eu e você, e eu como ministro do Evangelho, preciso tomar cuidado com isso. Agora, o zelo do Espírito, ele é um fervor no serviço. Mas esse fervor, ele só é um fervor que gera transformação se eu estou com o Senhor que opera esse fervor, este fogo silencioso aqui dentro. Então, humildade,
esse zelo fervoroso do Espírito gera em você uma humildade, uma atitude focada em edificar as pessoas, em elas serem edificadas. Então o amor de Cristo, ele é uma fonte. E se ele é uma fonte, ele não deixa eu e você vivemos para nós mesmos. A única fonte sustentável minha e sua desse zelo radical é o amor de Cristo em nós. Então o Espírito usa essa convicção que eu e você temos, porque ele morreu por todos nós, só que ele então, nos faz sair do nosso foco para vivermos no alto foco, para vivermos no foco que ele tem para nós. Você não vive mais para você, você não vive mais para si. Você vive para aquele que morreu e que ressuscitou para você. Agora, vamos ver aqui alguns pontos. Primeiro, eu tenho que mapear se talvez eu, André, não estou sendo, tolerante com algum tipo de indolência na minha vida. E eu preciso reagir imediatamente a isso. Qual que é a instrução? Para mim, para você, eu tenho que identificar. E você não identifica se você não parar conscientemente e começar a analisar a sua vida segundo a palavra de Deus e segundo esse fervor do Espírito que está pedindo uma entrega sua. Então identifique áreas da sua vida espiritual onde eu e você estamos permitindo preguiça. Exemplo, não leio a palavra, praticamente não tenho contato com a Bíblia, o contato que eu tenho é através de outras pessoas, já é algo, mas você precisa andar na luz que Deus revela com você na palavra. Outro sintoma, se eu não estou, minha vida espiritual talvez está sendo indolente, estou sendo preguiçoso, é um serviço não visível. Um serviço que estou fazendo, mas ele não está se tornando visível. É alguém sendo transformado, é alguém sendo levantado, é alguém fortalecido, é alguém mais dedicado. Porque serviço não é toda a obra que todo mundo vê. É você ver em outras pessoas. Sabe, às vezes eu vejo, vou deixar até uma confissão aqui, tem coisas que chateiam a gente. Porque às vezes a gente vê gente sendo aplaudida pelo evangelismo que faz, pela obra que realiza, sabe? É muito bom isso daí, é verdade. Mas se não tiver atrás alguém discipulando, alguém instruindo, alguém fortalecendo, alguém encorajando, de maneira nenhuma essa obra vai aparecer. Então vamos louvar aquele que está lá visivelmente aparecendo, mas vamos também louvar a Deus por aqueles que estão lá se aplicando, lutando, porque estamos aqui ministrando a palavra. Então quer dizer que em algum momento eu parei, eu tive que parar toda a minha vida para me buscar algum tipo de estudo, algum tipo de entendimento para me poder trazer para você. Isso daqui não surgiu do nada. Então, às vezes, é mais ou menos como no passado, né? Às vezes os nossos pais falavam, às vezes até hoje a gente tem esse entendimento, se o fulano é trabalhador é porque ele tem a mão grossa, a mão áspera. Peraí, a pessoa a televisão que você está ouvindo, que você está assistindo, tem alguém trabalhando, tem alguém nas edições, tem alguém lutando, tem alguém não dormindo, tem alguém fazendo as matérias, e aquela pessoa que está lá, e o café que eu estou tomando, está entendendo? O café que eu estou tomando. Alguém trabalhou para fazer aquelas edições. Alguém trabalhou nas máquinas para apertar o botão aqui, acolá. Alguém trabalhou com inteligência para poder... Então, às vezes, a gente tem um entendimento muito equivocado. Às vezes, a gente louva aquele que tem a mão grossa e... Que maravilha, mas tem gente que ferve a cabeça noite e dia, sabe? Noite e dia, não tem vida, ele trabalha, ele luta, porque ele é o chamado dele. Então vamos louvar quem está aí aparecendo, mas vamos também agradecer por aquelas pessoas que foram chamadas para instruir. E eu sou um desses que foi chamado para instruir. Então tem coisas que realmente, às vezes, quem está aparecendo visivelmente é aplaudido, é o cara, é o bom, esse, parabéns para ele, mas aquele que está instruindo, aquele que está direcionando, aquele que está discipulando, parece que ele não existe. Então, vamos ser justos. Talvez você tenha passado por isso também. Você tem enfrentado isso também. A palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu lembro uma vez... minha mãe sempre foi cabeleireira, hoje ela não está exercendo mais, mas quando eu era na adolescência,
e ela tinha um salãozinho dela, eu ia lá e cortava o cabelo. E eu também cortava, vamos dizer ali, no seu Zé. Entendeu? Eu gostava tanto do corte dela como do corte dele. Só que quando eu tinha dinheiro, eu ia lá no seu Zé. E quando eu não tinha dinheiro, eu ia lá e cortava com ela. Um dia ela falou para mim, filho, posso falar uma coisa? Ela cortando meu cabelo. Posso falar uma coisa para você? Com toda a sabedoria de mãe que elas têm. Falou, pode falar, mãe. Eu vou falar uma coisa para você, mas não fica triste, não fica chateado comigo, não. Tá bom. Naquele momento que ela falou isso, toda a minha atenção já estava para ela. E ela cortando meu cabelo. Filho, por que quando você tem dinheiro, você vai lá e corta com o seu Zé? E quando você não tem, você corta aqui. Não tem problema, não tem problema. Pode vir quantas vezes você quiser. Ou a lágrima escorreu pelos meus olhos. Falei, mãe, a senhora me perdoe. Eu nunca tinha percebido, e eu não tinha. Então tem gente que está machucando o outro e ele não percebe. E tem gente que está como um pai que acha, um pai que não está tendo sabedoria para instruir o filho, e ele fica usando outro filho que ele ama muito, que ele gosta muito do jeito dele, e ele usa o outro para poder ficar dando ensino para o outro, para ficar dando recadinho para o outro. Então, e em vez que ele pensa que ele está ajudando esse outro filho, ele está machucando, porque os filhos nunca são iguais, nunca tem o mesmo jeito. Está entendendo? Então, assim como eu estava com os meus olhos fechados e naquela conversa os meus olhos se abriram e nunca mais passei a cortar toda vez ali com a minha mãe se eu tinha dinheiro, se eu não tinha. Talvez isso daqui é para alguém. Talvez isso aqui para alguém. Então o Espírito de Deus, ele acende esse fogo dentro de nós. Então eu preciso criar um plano de reação imediata dentro de mim. Nessa semana, corrigir alguns pensamentos, sabe? Aquele pensamento que eu deixo para depois, na hora que vem aquele pensamento na sua vida. Vou deixar para depois imediatamente, meu irmão. Pega o que tem que pegar, faça o que eu tenho que fazer, faça uma realização imediata, nem que for por 5 minutos, para você vencer esse pensamento que vem. Vou deixar para depois. Para que a gente não se torne indolente e faça com que o fogo do Espírito que está queimando aqui seja sufocado. Segundo, redirecione o seu fervor para as boas obras. O porquê que o zelo não direcionado se torna uma ação vazia? Por quê? Porque eu preciso escolher uma boa obra. Mesmo que ela seja discreta, como acabamos de falar, prática, que ninguém está vendo agora, que ninguém está aplaudindo, mas em algum momento isso vai se manifestar. Às vezes, limpar algo que não é meu, às vezes, ligar para alguém que está solitário, que está distante, que está afastado, não sei. E fazer isso com a maior intensidade possível que eu tenho, com toda a minha dedicação. Não fazer disso um hobby, não, fazer isso com fervor, fervorosamente. Então, vamos dedicar um tempo maior para todas essas coisas e Deus vai nos abençoar. Deus vai dar direcionamento. Então, durante essa semana, nós fomos desafiados, a gente foi desafiado para ter um relacionamento muito mais profundo com o Espírito Santo, para buscar a presença dele, entender que a vida dele está em nós. Amém? Se você crê que esta palavra ela pode abençoar alguém, compartilhe, comente. Às vezes, tem algumas coisas que nós estamos apoiados e às vezes a gente acha, porque a gente tem alguma dificuldade com alguma palavra, alguma frase, a gente pensa que o outro também que vai receber vai ter uma dificuldade. Vença também isso daí. Porque às vezes aquilo que te abriu os teus olhos, te deu um entendimento, chegou até o ponto de te deixar você, vamos dizer assim, confrontado ou agitado em alguma coisa, porque ele tocou em você, pode ser também uma cura para o outro. Então, curtir, comentar, compartilhar, vai abençoar outras pessoas, tá bom? Eu tenho aqui o meu livro Bendito ao Entrar e ao Sair, que está uma bênção realmente, são 7 capítulos e ele fala de muitas coisas muito fortes aqui. Vou ler para você aqui o que você vai encontrar nos capítulos aqui, ó. Primeiro, nós falamos dos movimentos corretos, os movimentos que temos que ter no Espírito, porque Deus não chamou eu e você para ficarmos estacionados. Tem que ter uma movimentação. Os filhos de Israel não foram chamados para ficarem parados no Egito.
Depois que eles cumpriram o propósito, eles saíram de lá não fugitivos, mas saíram por um direcionamento de Deus. Quando eles saíram de lá, foram para o deserto, também não ficaram no deserto para ficar estacionados, estáticos. Havia um mover do Espírito. Então, aqui tem muita coisa, o conflito entre fuga e chamado, o exemplo de Abraão, a corresponsabilidade, isso aqui é muito forte, tempo de Deus, tempo humano, princípio do governo emocional, uso prático hoje, diferença entre ter e possuir e convite ao movimento. Tudo isso só no capítulo 1. Maravilha? Adquira aí na centraldimensão.com, centraldimensão.com, eu envio para todo o Brasil, com frete grátis para sua casa, você vai receber no conforto do seu lar, no seu escritório, onde for, eu envio para você, tá bom? Ou então você pode enviar o seu pedido aqui diretamente no WhatsApp de atendimento, que é o 19 97415 2100, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus te fortaleça, um abraço e que a graça de Deus seja sobre você. Amanhã chegamos com uma nova série. Deus abençoe, gente. Valeu, até mais.